Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Então, isso quer dizer, o Louis Lavelle encarna de uma das maneiras mais perfeitas a noção mesma do que é um filósofo. E é evidente que eu dei este curso não para que vocês imaginem que vocês já conhecem a filosofia do Louis Lavelle porque assistiram o curso, e portanto não precisa ler o restante da obra, mas justamente ao contrário, para estimular vocês a que a leiam pelo resto dos seus dias, como eu mesmo pretendo fazer. Eu sei que dentro de algum tempo eu terei que dar um novo curso sobre Louis Lavelle, tá certo? Porque, vamos dizer, a riqueza dessa obra é inesgotável, e ela, cada vez que você a lê, você tem mais e mais e mais inspirações, por assim dizer. Eu acredito que ela escapou da compreensão de muita gente pelo fato de que ela contém uma espécie de unidade de teoria e prática, tá certo? Que a transforma, vamos dizer, de uma aparente exposição teórica, tá certo? Também num método que tem que ser praticado, né? E num método que não pode ser praticado sem um ato de vontade e sem, vamos dizer, a aceitação de todas aquelas, vamos dizer, condições que essa experiência inicial do ser nos impõe. Essa aceitação, ela não é obrigatória. Você pode escapar dela. Quer dizer, você pode querer se interessar apenas por aquele círculo que o seu discurso abrange. E você, então, como um avestruz, você entra dentro do buraquinho que você mesmo cavou e você não se interessa pelo resto. Para o positivismo e para a escola analítica, fechar-se desse buraquinho é a mais alta obrigação intelectual humana. E as pessoas se dedicam a isso com uma devoção verdadeiramente comovente, né? Na base assim, eu não quero saber de mais nada, eu quero saber apenas do que eu sei, ou do que eu posso saber usando os mesmos métodos que eu já venho empregando há muito tempo. Então, isso aí, é claro que isso é a antifilosofia, porque o objetivo deste esforço é apenas gerar um discurso coerente, tá certo? E que possas adquirir, por assim dizer, uma validade intersubjetiva, validade para uma comunidade, para um consenso comunitário, tá certo? Consenso comunitário que se identifica, evidentemente, com uma parcela da comunidade universitária, tá certo? E que, então, se afirma como um poder, né? E o poder que se manifesta, sobretudo, na distinção entre o conhecimento permitido e o conhecimento proibido. Ou seja, as perguntas proibidas. Né? E nós não podemos esquecer que a filosofia já surge com Sócrates como uma espécie de violação desse princípio. Quer dizer, o que o Sócrates vai perguntar é justamente o que as pessoas não perguntavam. Aquilo que escapava, vamos dizer, da cosmovisão, por assim dizer, estabelecida e oficial. Ora, se a filosofia aparece justamente como essa perfuração do muro das perguntas proibidas, não faz sentido, depois de 2.400 anos, transformá-la exatamente no oposto, isto é, na construção do muro das perguntas proibidas. Né? É por isso, então, que essa escola, essa corrente, entre todas, mais até do que o marxismo, merece, da minha parte, o mais profundo desprezo, pouco importando os avanços técnicos que eles tenham feito aqui ou ali, porque isso é realmente a antifilosofia, isso é o inverso da filosofia, como vê no meu título, Filosofia e seu inverso.
Também é importante você notar que, desde o início, a filosofia do Louis Lavelle exige do seu leitor o recurso permanente à sua experiência pessoal mais profunda e a sua disposição de confessar que sabe aquilo que sabe, que viu aquilo que viu, que sentiu aquilo que sentiu e que quer aquilo que quer. Ora, esta é uma atividade que só pode ser desempenhada por seres humanos concretos de carne e osso, não por papéis sociais. Né? Ou seja, não é enquanto professor de filosofia, não é enquanto portador de um título de mestrado ou enquanto doutor que você vai fazer isso. Tem que ser a pessoa real. Ora, o conjunto, vamos dizer, dos papéis sociais que definem as profissões servem exatamente para o contrário, para proteger o indivíduo contra a exibição da sua pessoa real. Quer dizer, num círculo profissional, todos falam enquanto profissionais, apenas. O seu depoimento pessoal não tem validade, tá certo? E não tem entrada ali. Quer dizer que o indivíduo só pode dizer aquilo que possa ser conferido não pelo testemunho real de pessoas concretas, mas pelos códigos que validam o exercício profissional. Isso quer dizer que, nesse sentido, a filosofia nunca pode ser uma profissão. Ainda que ela possa se utilizar de uma profissão como instrumento ocasional, tá certo? Para se viabilizar em tal ou qual contexto social. Então, sendo de observar que alguns dos maiores filósofos de todos os tempos não foram filósofos profissionais. Leibniz nunca foi um filósofo profissional. Ele era um diplomata de profissão. Karl Jaspers era um médico psiquiatra, não um filósofo profissional. E Sócrates era um soldado aposentado e não um filósofo profissional. Nós podemos dizer que quem inventou a profissão filosófica foi Aristóteles, na hora que ele funda o Liceu. Tá certo? Evidentemente com a melhor das intenções. E sem que ele pudesse, nesse instante, prever que as instituições do tipo do Liceu se transformariam mais tarde num meio de estrangulamento da profissão filosófica. O meu amigo Antônio Donato, ele diz que a decadência da filosofia moderna começa, não é na Renascença, como o pessoal diz, mas em plena Idade Média, quando se criam os estatutos da Universidade de Paris e se oficializa, né, a profissão de professor de filosofia. E talvez ele tenha razão, porque você vê aqui, já dentro da escolástica, a própria riqueza da terminologia técnica que eles criaram permitia um diálogo entre profissionais sem o aporte da confissão pessoal. Isso na época não foi um grande problema, por quê? Porque todos os caras que estavam envolvidos ali eram católicos devotos, que estavam habituados ao sacramento da confissão e, portanto, ao exame de consciência, etc, etc, etc. Né? Mas, você vê que aí, você já tem, vamos dizer, uma divisão. Você tem um andar de baixo, que é constituído pelas pessoas reais, que confessam, comungam, etc, etc, e um andar de cima, que é o diálogo entre os professores, onde toda aquela parte da experiência pessoal já não interessa mais. Quando, então, o establishment universitário se separa das suas raízes na igreja, então, daí o aporte pessoal desapareceu completamente. A não ser que o filósofo tomasse consciência da situação e fizesse questão de introduzir na sua filosofia a confissão pessoal, não a confissão dos seus pecados, evidentemente, não a confissão sacramental, mas a confissão da sua consciência cognitiva. Descartes faz isso. O livro Meditações de Filosofia Primeira é uma autobiografia espiritual, de algum modo. Só que você vê aqui, isso já tinha saído
de tal modo, já naquela época já tinha saído da perspectiva cultural, que o próprio Descartes se confunde. Ele começa aquilo como uma narrativa de experiências pessoais e, num certo ponto, ele transforma numa dedução abstrata. Até o momento que ele encontra o cogito ergo sum, é uma autobiografia. Daí para dentro é uma dedução que ele faz a partir do conceito abstrato do eu pensante. E ele continua acreditando que ele está fazendo um depoimento pessoal quando já não é mais. Quer dizer, um verdadeiro retorno à confissão pessoal você só verá no século XIX com um tipo absolutamente extravagante e estranho ao meio universitário europeu, que foi o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Né? Que ele percebe de novo que não é possível nenhuma penetração filosófica mais profunda sem, vamos dizer, a presença da consciência pessoal que está falando. E mais tarde, quando aparece o próprio Louis Lavelle, aí que você vê que este sinal dado por Kierkegaard será ouvido pela primeira vez. É claro que depois a própria filosofia denominada existencialista tomou vários rumos diferentes e em muitos casos foi terrivelmente infiel a isto. Por exemplo, quando você lê as memórias de Jean-Paul Sartre, as palavras, ou você lê o livro A Náusea, você vê que toda aquela suposta experiência interior é forçada e hipostasiada, ela não é verdadeira. Ela é simples, ela é tão hiperbólica que ela não corresponde a nenhuma experiência pessoal. Por quê? Porque nela está enfatizada, vamos dizer, a noção da angústia e do negativo, está enfatizada de tal modo, aquilo é tão hiperbólico, que não pode corresponder à realidade. Isso é, se a vida interior do Jean-Paul Sartre fosse como ele está descrevendo ali, tá certo? Ele não seria capaz de escrevê-la. Ele não teria ânimo para isso. Tá certo? Então você vê de novo ali a separação. Bom, aqui está o personagem que eu estou descrevendo e aqui por trás está o escritor, né, que não está comprometido com isto. Mais tarde, a dissolução do existencialismo do Sartre dentro do corpo do marxismo, tá certo? Que é uma filosofia uniforme para militantes, já mostra que esse princípio, vamos dizer, essa raiz existencialista do Jean-Paul Sartre é muito fraca e acaba sendo absorvido por uma força dominante. Mas, apesar de tudo isso, o que se conquistou nesta época da filosofia, que foi, digamos, entre 1910 até os anos 50, 60, é uma coisa preciosa que tem que ser reconquistada urgentemente. Se você comparar, vamos dizer, a riqueza da filosofia na primeira metade do século XX com a segunda, é uma queda acachapante. Na primeira metade, quer dizer, o diálogo era intenso, as pessoas realmente se compreendiam que umas compreendiam o que as outras estavam dizendo, e a sinceridade das ideias era uma coisa bastante notável. O que desaparece depois, sobretudo depois da Segunda Guerra, justamente quando, vamos dizer, a profissionalização da filosofia se estende universalmente. Então, isto quer dizer que se nós podemos fazer o que estamos fazendo neste curso, é porque isso é feito à margem da instituição universitária e sem compromisso com ela. Não digo que fosse impossível fazê-la dentro se ninguém percebesse que o sujeito está fazendo isso. Porque se percebesse, ia ficar uma coisa tão desequilibrada e tão inconveniente que logo tentariam dar cabo do sujeito ou se livrar dele. Tá certo? Ou então teriam que ceder a ele. Então seria um conflito de qualquer maneira e não vale a pena perder tempo com esse conflito. É melhor fazer direto as coisas sem passar por essa
máquina de transformar seres humanos em cachorro-quente, ou em chiclete.